Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem. Quer dizer, aquele que é Senhor e que dá a vida. Então, é um documento sobre a pessoa do Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. Bem, nós estamos aqui no primeiro capítulo, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho, dado à Igreja. E estamos, hoje vamos entrar em um subtítulo que diz Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou apenas puxar aqui um pouquinho o parágrafo anterior, que é o término, né, do capítulo 1, para podermos entrar então nessa trindade, né? Assim como o Papa João Paulo II está aqui nos explicando. Então, o último parágrafo anterior é: assim, à luz da que ele receberá, podem ser explicadas ainda as outras palavras sobre o Espírito Santo pronunciadas por Jesus no cenáculo antes da Páscoa. São palavras significativas. Os exemplos, né? É melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele tiver vindo, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Será conveniente voltar estas palavras com uma reflexão à parte. Então aí sim, por que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, destacou bem essa parte aqui, não é? Olha, a vontade de Deus é sempre estar junto com o ser humano que ele criou segundo a sua imagem e semelhança. No Antigo Testamento nós temos o Deus para nós, o Deus que estava longe de nós. Agora, com a vinda de Cristo nós temos o Deus conosco, que é o Emmanuel, Deus conosco, aquele que montou a sua tenda do nosso lado, foi nosso vizinho. Agora, a importância do que Deus quer para cada um de nós é estar dentro de nós, para nos formar como Ele nos fez antigamente, segundo a sua verdadeira justiça e santidade. Porque o homem foi criado, o ser humano foi criado, segundo a justiça e as santidades divinas. Então, esses são vamos dizer assim, o caráter que o ser humano foi formado lá no livro do Gênesis, no início. Então, o ser humano foi formado com uma peculiaridade, uma particularidade ímpar. Apenas o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal tem a imagem e semelhança de Deus. Por isso que é furada, né, aquela conversa de dizer que nós viemos aí do macaco, nós somos descendentes do macaco, a nossa espécie é uma evolução do macaco. Não. O macaco é um animal como qualquer outro, como a vaca, o elefante, o cavalo. Ele tem aí a sua particularidade como animal, não é racional e também não age por sentimentos. Já o ser humano é totalmente diferente, né? É um ser racional e tem pensamentos, eles têm decisões, têm sentimentos que os animais não têm sentimentos, né? Eles agem por instinto. Então, como que nós podemos ser uma evolução do macaco, né? E termos sentimentos se os macacos não têm? Então, isso é uma conversa furada, não é? Mas então, nós somos formados por Deus, então, no início, segundo a sua justiça e santidade. Justiça e santidade divina. Então, esse dom estava no ser humano. Aí o ser humano, como foi criado livre também, ele optou por destruir a justiça e por destruir a santidade dentro do seu coração. Ele optou pelo pecado, ele achou mais interessante o pecado. Então aí o pecado original entrou no mundo e destruiu toda a obra de Deus. Todo o universo foi criado para ser dominado pelo homem, pelo ser humano. Então, mas agora se o homem domina o universo no pecado, ele não está agindo com justiça e santidade. Então ele vai usar do mundo,
ele vai corromper o mundo, ele vai estragar o universo, ele vai usar do universo para se enriquecer, para fazer os seus desejos que são contrários aos de Deus, e assim sucessivamente, né? Então, por isso, Deus ele se revela, né? Deus para nós, depois vem o Filho revelar o Pai, Deus conosco, agora é o Deus em nós. Então Deus quer estar dentro de nós para nos mudar de dentro para fora. Não importa para Deus mudar a cada um de nós de fora para dentro, não, isso não tem significativo para Deus. Ele quer nos mudar de dentro para fora. Como que ele muda? Só estando dentro de nós. E estando dentro de nós, com o seu Espírito Santo, então sim, aí ele consegue nos convencer. Ele tem esse poder de convencimento. Mas isso também se nós optarmos por ele, né? Nós temos a liberdade de não querer ser convencido por ele também. Também ainda temos isso. Mas enfim, a maior graça de Deus é estar dentro de nós. Ele não via o momento disso. Então por isso que Jesus falou ali para os seus apóstolos, né, que é melhor que ele fosse embora. Eles não queriam que ele fosse embora, né? Claro que não. Ele falou, mas é melhor que eu vá, porque se eu não for, o outro não vem, o Consolador não vem, o segundo. Eu fui o primeiro Consolador, né? Mas se eu for, eu vou, lo enviarei. É o Espírito da verdade, é o Espírito do fogo, é o Espírito da luz, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito Santo. Então quem que enviaria esse Espírito? Jesus, né? João Batista fala isso, né? Que ele não era digno de desatar a correia dos calçados de Jesus. E esse Jesus que batizaria no fogo e no Espírito. Então, ele enviaria esse Espírito. Então, quer dizer, Jesus tinha que enviar, ele tinha que subir aos céus, ele tinha que ascender aos céus, ele tinha que receber a glória do Pai, a glória devida a ele. Por quê? Porque ele foi o homem obediente, ele foi obediente em tudo que o Pai pediu para ele fazer, ele fez. Né? Diferentemente de Adão, que foi o homem desobediente, não cumpriu o que Deus pediu. Então, o primeiro homem, nós chamamos na teologia, o primeiro homem, homem carnal, desobediente. O segundo homem, homem espiritual, obediente. Então, esse segundo homem é Cristo. Ele vem, cumpre todo o desejo do Pai, salva o universo todo, ascende aos céus, ressuscitado, evidentemente, e recebe a glória que é devida a ele. Quando ele recebe a glória do Pai, aí ele envia o Espírito para estar permanentemente conosco. Aí aonde? Dentro de nós. Então é isso que nós vamos entrar aqui agora. Pai, Filho e Espírito Santo. É característica do texto joanino que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam nomeados claramente como pessoas. A primeira distinta da segunda e da terceira, e estas também distintas entre si. Então, primeira pessoa, o Pai, é distinta do Filho e do Espírito, quer dizer, é diferente do Filho e do Espírito. E o Filho e o Espírito também são distintos entre si, claro, e distintos entre o Pai, evidentemente. Jesus fala do Espírito Consolador, usando mais de uma vez o pronome pessoal ele. E ao mesmo tempo, em todo o discurso de despedida, revela aqueles vínculos que unem reciprocamente o Pai, o Filho e o Paráclito. Assim, o Espírito procede do Pai e o Pai dá o Espírito. O Pai envia o Espírito em nome do Filho. O Espírito dá testemunho do Filho. Então, essas frases aqui, ele está dizendo, são frases que nós iremos ver a seguir, né? Então, por exemplo, procede do Pai, versículo 28. E o Pai dá o Espírito, versículo 29. O Pai envia o Espírito em nome do Filho, versículo 30. O Espírito dá testemunho do Filho, versículo 31. O Filho pede ao Pai que envie o Espírito Consolador, versículo 32. Mas além disso, afirma e promete em relação com a sua partida mediante a cruz. Quando eu for, vou-lo enviarei, versículo 33.
Portanto, o Pai envia o Espírito Santo com o poder de sua paternidade, como enviou o Filho. Versículo 34. Mas, ao mesmo tempo, envia-o com o poder da redenção realizada por Cristo. E, neste sentido, o Espírito Santo é enviado também pelo Filho. Eu vou-lo enviarei. Então, por que ele é enviado do Filho? Porque o Filho que se encarnou, ele realizou poderosamente, né, a redenção e a remissão dos pecados. Então, ele é o nosso redentor e é o nosso remissor. O que é redenção e remissão? Redenção é compra, é resgate. E remissão é perdão. Tá certo que redenção também também tem como sinônimo o perdão, também tem. Mas, assim, o que a palavra quer dizer em si, a sua maior potencialidade, vamos dizer assim. A maior potencialidade da palavra redenção é resgate. Então, o que Jesus realizou na cruz? Realizou um resgate. Como que foi isso? Olha, quando nós adquirimos, ou melhor, contraímos, não foi nem adquirido, foi contraído, né? O poder de pecar, nós fomos entregues na mão de Satanás, porque perdemos Deus. Foi uma escolha do ser humano, de Adão e Eva, ao invés de escolherem a Deus, todo dia, todo momento, né? Naquele dado momento, eles escolheram, então, ser mais do que Deus, na verdade. E acreditaram no demônio, que é o pai da mentira. Ele gera mentira, por isso que ele é pai, porque a mentira é filha de Satanás. Então eles acreditaram na filha de Satanás, que é mentira. Então optaram pelo mal. E daí então eles foram expulsos do paraíso e entregues na mão de quem? Daquele que os enganou, que os iludiu, que é Satanás. Então Satanás passou a ser dono de Adão e Eva. E, consequentemente e sucessivamente, de todos que vieram de Adão e Eva. Então perceba assim algo, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando o ser humano é gerado dentro do ventre da mulher, então vamos lá, vamos explicar assim. No ato sexual, então o homem envia o gameta masculino, que sai dele com os cromossomas dele, etc., 23 pares de cromossomas, e então, tudo bem, envia a parte dele. A mulher recebe esse gameta masculino, mas ela também tem o gameta feminino, que vai se encontrar, que são os outros 23 pares de cromossomas que vão se unir, formar os 46 pares que vão gerar uma pessoa humana. Gerar um ser humano. Humano eu digo assim, enquanto a sua complexidade humana, não é? Seu corpo, sua matéria, então aqui dizendo, né? Carne, ossos, células, enfim, toda a parte orgânica do ser humano, né? Agora, a parte espiritual, que é a alma, que é o espírito humano, esse vem de Deus. Bem, essa alma humana já existe no coração de Deus antes de o mundo ser formado. Então, por exemplo, você que está me ouvindo aí, você foi formado no coração de Deus, você foi amado por Ele, amada, né, se for homem ou mulher, então foi amado ou amada por Ele antes do mundo existir. Então você já fazia parte do coração de Deus. Então, num dado momento, naquele ato sexual que vai gerar uma pessoa, mas por enquanto só tem a parte orgânica, né, como eu estava dizendo aí, a parte orgânica do homem e da mulher. Então aí Deus escolhe uma alma, que é você, né, ou eu, que já estava formado lá no coração de Deus, e envia essa alma para a parte orgânica. Porque o ser humano é um ser composto. Ele não é só carnal e também não é só espiritual. Ele é carne e espírito. Então daí Deus envia essa alma para esse corpo orgânico.
Quando essa alma entra no seu corpo orgânico, então esse corpo se torna um ser humano perfeito e um ser humano completo. Porque o ser humano completo e perfeito tem corpo, matéria, no caso, e tem alma, parte material e espiritual. Então ali está formada aquela pessoa, naquele momento. É uma pessoa, vai ter sua personalidade, por isso que é persona, não é? Então, mas só que no que a alma entra, ela vem limpinha, vem santa, totalmente santa do coração de Deus, totalmente santíssima. Quando ela entra nessa carne corrompida pelo pecado, então ela contrai o pecado original. E ela passa a pertencer a Satanás. Satanás, então, é o dono dessa pessoa que está sendo gerada a partir daquele dia, então, no ventre da sua mãe. Então, Satanás é o dono, é o proprietário. Por quê? Porque a pessoa, a alma, entrou ali e contraiu o pecado original, que mancha o homem e o leva para a morte eterna. Aí vem Jesus e pratica a redenção. O que é a redenção? Ele morre na cruz e dá a sua vida em resgate de nós. O que é resgate? Por exemplo, resgate é assim. Alguém foi roubado da sua família, né? Um filho, uma filha, vamos supor. Foi sequestrado. O sequestrador liga pedindo dinheiro. Olha, eu quero tantos milhões aí. Aí você vai e paga o resgate e obtém seu filho, sua filha de volta, porque você pagou o resgate, o valor, o preço que foi pedido. Pois então, nesse mundo espiritual a mesma coisa. Jesus paga o resgate a Satanás para nos ter de volta. Tem um preço, tem um valor isso daí. Esse preço, esse valor é a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, todo o seu sangue derramado na cruz. Esse é o valor com que Jesus nos compra de Satanás na ocasião do nosso batismo. Por isso a importância de nós sermos batizados. E sermos batizados o quanto antes. A Igreja Católica, sabendo disso, claro, ela batiza as crianças logo que nascem. Essa história aí de pai e mãe ficar dizendo, não, vamos deixar a criança crescer, ela vai escolher onde ela quer ir, que igreja que ela quer ir, sabe, isso tudo, quando o pai e a mãe fez a criança, eles não perguntaram se a criança queria nascer, não é verdade? Então, não perguntaram. Agora a criança nasceu, é responsabilidade do pai e da mãe, não é responsabilidade da criança. Se a criança morre sem batismo, pronto. Não tem garantia de salvação. E daí? Como é que faz? Então, nesse sentido, é a redenção. O segundo ponto é a remissão. A remissão, então, o que acontece? Quando o Senhor nos comprou de Satanás, nos readquiriu para Ele, porque nós éramos dele, né? Nós nos perdemos dele. Então, quando Ele nos readquiriu, aí sim, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos redime. Então, isso é remissão. Então, todos os nossos pecados são perdoados no batismo, ok? Não devemos mais nada para ninguém, porque Jesus praticou a redenção e a remissão. Ele nos comprou de Satanás e perdoou nossos pecados, pelos quais Satanás nos acusava, não é? Porque nós tínhamos o pecado original. Então, Satanás nos acusava. Olha, Luiz Carlos aí, tem o pecado original, não merece ir para o céu. Quando Jesus me comprou de Satanás no meu batismo, ele perdoou o meu pecado, que eu contraí de Adão e Eva. Então está aí. Então é nesse intuito aí que ele pratica então a redenção e a remissão. Agora aqui ele fala, né? Que é característica do texto joanino, então, que o Pai, o Filho e o Espírito sejam nomeados claramente como pessoas. Pessoas, a primeira distinta da segunda e da terceira, e estas também distintas entre si. Jesus fala do Espírito Consolador usando mais de uma vez o pronome pessoal ele. Ok. Bem, o que acontece com a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade são três pessoas. Três pessoas divinas. Uma delas adquiriu também a natureza humana, não a personalidade humana. Não vamos confundir personalidade com natureza. A personalidade vem do espírito. A natureza vem do que ela pertence. Que tipo de matéria que ela pertence. Ok? Então, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito, eles
pertencem à natureza divina, porque seria então, eles são feitos somente espiritualmente. Então o Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. Eles não possuem matéria carnal como a nossa, assim como os anjos de Deus. Os anjos de Deus também são pessoas espirituais, só tem espírito, não tem carne. Eles pertencem ao mundo invisível, que nós não vemos. Então existe a natureza divina, existe a natureza angélica, que não pertence à natureza divina, porque não são deuses, são seres angélicos, e existe a natureza humana, que somos nós, que não somos nem angélicos e nem divinos. Ok. A segunda pessoa, a Santíssima Trindade, também adquiriu carne, porque ela foi encarnada. Mas não adquiriu a personalidade. Por quê? Porque a carne não tem personalidade. Quem tem personalidade é a pessoa e não o elemento visível ou invisível. Então, o que é uma pessoa? Uma pessoa é o que ela é segundo sua personalidade. O que é personalidade? É o caráter da pessoa, é o que a pessoa é. Então, por exemplo, você pensa em alguém, você fala, aquele sujeito ali, nossa, aquele sujeito é mentiroso. Ele já mentiu, já enganou, já roubou as pessoas. Ele engana as pessoas, ele ilude as pessoas, ele é falso. Então, o caráter daquela pessoa, no seu julgamento, é um caráter de uma pessoa falsa. Então, a personalidade dela é uma personalidade falsa. Agora, se você conhece alguém, que você fala, aquele sujeito ali tem uma boa índole, não é? Ele é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que é séria, não é? Então você está aí nomeando quem é aquela pessoa. Então você está falando do caráter dela, da personalidade dela. Então em Deus é a mesma coisa. Deus, o Pai é o Pai, tem a personalidade dele de Pai, ele age como Pai, porque ele gera o Filho e ele também dá o Espírito. O Espírito procede também do Pai, né? O Filho é gerado, o Espírito é procedido, é diferente. O Filho é gerado quanto? Quando? Eternamente. A geração do Filho não termina. Não é como uma geração de uma mulher que dura aí no máximo 9 meses. E daí nasceu o filho, pronto. A filha, né? Então terminou a geração. Na divindade, a geração não termina. Então Cristo, no caso, que é o Filho encarnado, né? Ele adquiriu esse nome porque ele encarnou. Porque se ele não encarnasse, ele não teria nome. Porque não nos é dado compreender o nome divino. Nós não sabemos o nome do Pai, não sabemos o nome do Logos, que é o Verbo encarnado, né? Que é o Verbo, e não sabemos o nome do Espírito Santo. Quer saber o nome, você entra no mistério da pessoa. Então por isso que não nos é dado revelar o nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito. Agora, quando o Filho se encarnou, se tornou um de nós, aí ele adquiriu um nome humano. Que é Emmanuel, Deus conosco, né? Ou seja, Jesus, o Cristo. Jesus, em hebraico, quer dizer Yeshua, quer dizer o Deus que salva. E Cristo é um adjetivo grego chamado ungido. É o Messias, cheio do Espírito Santo. Então o nome de Jesus é um nome composto, né? Nome composto inclusive de línguas diferentes, né? Jesus hebraico e Cristo grego, né? Então veja, daí ele adquiriu o nome, daí sim, porque se tornou ser humano. Mas enquanto somente filho, enquanto só o Logos, enquanto só o Verbo de Deus, ele não tinha nome. Agora, o que o Papa está explicando aqui é que o Pai é diferente do Filho. O Pai nunca vai ser o Filho também nunca vai ser o Pai. E o Espírito também nunca vai ser nenhum dos dois. Então, cada um tem sua personalidade. Tem seu jeito de ser. Mas os três pertencem à mesma natureza divina. Eles são deuses. E enquanto Deus, eles são iguais. Enquanto pessoas são distintas. Enquanto deuses são iguais, porque é o mesmo e único Deus, aí que está. O grande mistério da Trindade é que três pessoas
São um só Deus. Mas é interessante isso, né? 3 pessoas teriam que ser 3 deuses diferentes, são 3 pessoas com personalidades diferentes. Pois é, mas no caso da Santíssima Trindade não é assim. É um só Deus em 3 pessoas. Dá para entender isso? Não, não dá. Sinto muito, mas ninguém entende isso. Ninguém. Ninguém consegue explicar isso, porque não entende. Se conseguisse entender, ele explicaria. Mas já que não consegue entender, então não consegue explicar também. Então aí está. Então nosso Deus único, olha, é um único Deus. Nunca confunda isso. É o único Deus. Porém, ele é formado por 3 pessoas. Totalmente distintas entre si. Agora, dentro do mistério, elas são totalmente iguais. São totalmente distintas e totalmente iguais. Como é que dá para entender isso? Pois então, é justamente isso, não dá para entender. Nós temos que aceitar pela fé. Bem, ok, querido irmão, querida irmã? Então aí, com esses outros parágrafos aqui, nós vamos, esses outros versículos, melhor dizendo, conforme Jesus vai falando, o Papa vai explicando aqui um por um, nós vamos ver então no nosso próximo encontro, ok? Vamos rezar uma Ave Maria, a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, para nós aqui da Cantate, Mãe da Divina Providência, não é? Todas elas a mesma e única Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.